Boa noite a todas e a todos. Eu sou Paulo Corrêa, coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia. É um privilégio receber vocês aqui hoje, nesse dia especial para nós, 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco. E a SBPT, pela sua Comissão de Tabagismo, organizou com todo carinho esse webinar. Nós vamos contar com as presenças ilustres e importantes o Aldo Agra de Albuquerque Neto. Ele é doutorado pela pneumologia da Unifesp. Ele vai, inclusive, falar sobre um estudo dele, que foi a tese de doutorado dele. Ele é pneumologista da Unidade de Reabilitação da Unifesp e coordenador da equipe de pneumologia do Hospital São Luís, Jabaquara. A Enedina, eu não sei como é que eu apresento, porque a mulher faz 28 coisas e o dia dela tem 56 horas. Ela é professora da Faculdade de Medicina e Ciências Médicas da Paraíba, ela é médica pneumologista do Hospital Universitário da Universidade Federal da Paraíba, é preceptora do Programa de Residência em Clínica Médica da Prefeitura de João Pessoa e mais 30 coisas. O Luiz Fernando Pereira foi nosso coordenador, né, Luiz, da Comissão de Tabagismo na gestão passada, é coordenador do ambulatório de tabagismo e de asma grave das escolas clínicas da UFMG e epidemiologista dos hospitais Biocor e da Oncoclínicas. Eu peço para o André, então, iniciar o vídeo que vai contextualizar, né, o tema do Dia Mundial Sem Tabaco desse ano. Por favor, André. Doutora Enedina, pode compartilhar. Esse vídeo, muito interessante, ele traduz, ele resume todo o impacto ambiental
da cadeia produtiva do tabaco. Então, mostra para a gente a importância, né, desse tema e, como vocês veem no vídeo, ele foi devidamente referenciado para as pessoas que gostam de manuais, enfim, de referências bibliográficas. Tem um documento do impacto ambiental do tabaco, né, uma revisão de 2017 da Organização Mundial de Saúde, que é muito, muito interessante. A gente pensou nesse seminário trazendo à discussão temas interessantes. Então, eu vou chamar a Enedina primeiro para falar um pouquinho de uma ponta que é muitas vezes um pouco esquecida no movimento do controle do tabaco e da nicotina, que é a prevenção. O Luiz vai falar um pouquinho para a gente depois, né, discutir alguma coisa em relação a tratamento e a questão dos cigarros eletrônicos, e o Aldo fechará comentando um pouquinho, então, no processo de ajudar o fumante a parar de fumar sobre a prevenção de recaída. Enedina, eu queria que você começasse, então, falando para a gente um pouquinho da importância do trabalho de prevenção. Você tem trabalhado com isso, e a gente queria, então, te ouvir um pouco a esse respeito. Por favor. Obrigada, Paulo. Eu vou conversar um pouquinho com vocês, vou compartilhar minha tela para ilustrar algumas fotos, né? Uma coisa mais para conceituar, tá? Então, por que prevenção, né? Prevenção porque a gente está evitando uma doença, que é o tabagismo, e as outras doenças consequência disso. Então, a gente vê que existem várias formas da gente buscar a prevenção de que as pessoas iniciem no tabagismo, seja ele qual a forma de cigarro, tá? E aquelas pessoas que já estão fumando, que elas vão parar de fumar e evitar que uma nova doença apareça, tá? Então, a gente tem, nesse 31 de maio, muito forte hoje, né, mostrar que não dá para fumar nenhuma forma de cigarro, seja ele qual for, que contenha nicotina, que contenha tabaco. Nós temos a proibição de sérias situações de comercialização, de consumo em público, e várias campanhas aí, em parceria com universidades de medicina, com escolas públicas, com o CFM, com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, para que a gente tente conscientizar, educar, informar e treinar as pessoas para não iniciar o tabagismo e para aquelas que estão já fumando, que elas evitem. Então, a gente teve algumas situações nesses últimos anos, mesmo em pandemia, que foi o Covitel e o Convide, que fizeram questionários populacionais. Inclusive, o Convide é bem grande, 50 mil questionários, o Covitel mais 17 mil, e muita coisa está saindo na mídia, muita informação, e a gente tem que ter cuidado e cautela com essas informações. Então, isso foi uma notícia que saiu em cada 5 jovens, um fuma cigarro eletrônico. Na verdade, o que veio do Covitel e do Convide não foi fumar, foi com relação à experimentação. E essa idade gira em torno de 14 anos, muito preocupante, adolescentes, jovens, que estão iniciando algo que vai trazer o quê de bom para a vida deles? Que vai trazer prejuízo para a saúde, que vai trazer uma dependência. Então, uma idade crítica, uma idade de mudança, uma idade de que passa muitas coisas pela cabeça, muitas novidades, e aí esse cigarro eletrônico vem como um atrativo, né, com beleza, com marketing, com propaganda, e a gente está vendo que é uma grande preocupação tentar prevenir que esses jovens, esses adolescentes, eles não introduzam esse novo hábito na vida deles. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente tem recente no Up to Date agora de maio, 16 de maio de 2022, uma meta-análise mostrando que a gente tem que fazer palestras em escolas para os próprios alunos, a gente tem que fazer palestras também para os professores, e para que a gente continue, não só uma, mas eles falam nas meta-análises em torno de 30, ou no mínimo 12 palestras ao longo dos anos, desde o 7º ano até o 9º, e 1º, 2º e 3º, e assim por diante. Eles têm que ser expostos frequentemente a essas informações do que é fumar, do que é usar qualquer tipo de cigarro, seja narguilé, cigarro eletrônico ou de papel, quais são as consequências, e engajá-los
trazer uma linguagem própria deles. Então, às vezes, jovem falando para jovem, vídeos, fotos, com a linguagem, não a nossa linguagem de adulto para um jovem. Isso não vai impactar tanto para eles. Isso aqui eu botei só para ilustrar, que a gente fez recentemente numa escola privada, e assim, para minha surpresa, o auditório lotado, todos vieram pela curiosidade, participaram, fizeram pergunta, a gente fez aquelas... Doutora, desculpa, não está aparecendo o teu slide aqui para a gente. Opa, perdão. Compartilha lá, por favor. Então, agora foi? Ainda não, dá share Não, screen. também. Clica no share screen. Ele deve ter parado, né? Ele deve ter parado, só um instante, deixa eu voltar para a minha tela. Eu botei compartilhar, e agora? Agora sim. Tá. Então, são fotos para ilustrar, tá, pessoal? O que acontece? Um evento que a gente fez numa escola privada, com adolescentes por volta de 14, 12 anos de idade, e a minha surpresa é que estava lotado, eles querem saber, eles têm curiosidade, eles participam, a gente tem que usar essa linguagem deles, esses aplicativos novos, redes sociais, influencers, eles prestam atenção, eles tiram dúvidas, eles conversam, o Kahoot, o Mente, nuvem de palavras, você vê cada palavra, cada frase, cada solução, eles têm soluções agora, eles fazem músicas, eles fazem paródias, então isso é muito importante, essa troca, e essa troca tem que ser repetida, como mostra essa meta-análise do Up to Date, agora em 2022, que a gente tem que expor todo ano, 2, 3 vezes, a gente ir lá conversar e levar jovens para conversar com eles. Isso aqui é um exemplo de um vídeo que tem um pouco a linguagem deles, e impacta. Quando a gente passa, eles prestam atenção, eles comentam, eles falam o que teve, o que eles poderiam repetir. Vou passar bem rapidinho para a gente ter uma... Opa, desculpa. É que o mouse é muito sensível. Não está indo? Só um pouquinho. Sixth graders and seventh graders and eighth graders are drooling too. And I think that's crazy. That's just introducing this culture of substance abuse into kids very, very early. What I think about juice, it's really addictive. Because now you have a possibility to smoke everywhere. You can smoke in the bathroom, you home, you're waking up, you have like reflection, oh, let me smoke because I can. So that's kind of like addictive in a sense more than cigarettes. That's what I think. Então, vocês veem como isso é lúdico, como é colorido, mostrando influência, né? A linguagem deles impacta, dando tchau para o cigarro eletrônico, falando para... Oi.
É importante a gente usar esse espaço para a gente também contrapor, e é importante que as pessoas entendam que a quantidade de pesquisas, de estudos que está tendo com cigarro eletrônico é enorme. No vídeo, por exemplo, ele fala que um pó de Juul seria o equivalente a apenas um maço de cigarro. Não é verdade, né? Existem estudos que já mostraram que o pó de Juul ele equivale a 3 maços de cigarro em termos de nicotina, e aquele sabor que era o mais popular, mas foi proibido nos Estados Unidos, ele correspondia a 75 miligramas de nicotina. Então, as doses de nicotina são extremamente altas nesses dispositivos, são doses cavalares. Um outro aspecto importante que o vídeo representa é que na Europa foram criados esses limites, e esses limites não são adequados exatamente para aquilo que você estava falando. No YouTube tem vários usuários ensinando a você compra o líquido que tem o limite de X, mas você compra o outro líquido, e aí você faz o seu líquido, o seu e-juice. Então, existe várias dessas deseducações que são feitas. Então, elas não têm impacto de saúde pública, essa questão de colocar limites. Um outro aspecto importante que eu gostaria de salientar é que essa história de dizer que as companhias de tabaco e nicotina vão respeitar e que vão fazer marketing apenas para pessoas acima de 30 anos, isso não acontece. Uma grande indústria de tabaco tem tabaco aquecido nos Estados Unidos para provar o seu produto, ela mostrou várias lâminas que era para adulto e tudo mais, e essa fabricante comprou, né, o cigarro Juul, que faz marketing aí para crianças e adolescentes. Então, essas falácias têm que ser, né, contextualizadas e contrapostas, porque esses mitos estão acontecendo. Do ponto de vista dessa conversa com os jovens, Benedina, assim, quais mitos você percebeu que os jovens têm que são mitos errados? Tem muita coisa sendo disseminada por rede social, etc. e tal, e até eu vou mostrar um vídeo para contextualizar a questão que seria só vapor de água no dispositivo. Então, nós vamos ver esse trecho do filme The Tourist, onde a Angelina Jolie está indo para Veneza, ver que ela encontra Johnny Depp, e ele vai falar esse texto que está em tela. I'm sorry. What for? You mind me smoking? It's not a real cigarette. What? It's electronic. It delivers the same amount of nicotine, but the smoke is water vapor. Yeah, water. Então, veja que ele fala que é só vapor de água, e a Catherine Heigl vai no programa do David Letterman, e ela usa o dispositivo eletrônico para fumar e fala que é apenas vapor de água e que ela basicamente está umidificando o ambiente. Benedina, comenta para mim, por favor. Então, Paulo, tem toda a razão. Quando a gente vai lançar esses vídeos, a gente não só lança, mas vai comentando. A grande questão deles é isso aí. Não tem nicotina, não tem fumaça, não tem mau cheiro, é só vapor d'água. Eles comentam muito isso, né? E aí a gente tem que pontuar, a gente mostra como que é todo o cigarro eletrônico por dentro, mostra cada componente dele, né? Mostra outros vídeos que comprovam que não é só vapor d'água, e eles ficam no final, puxa vida, é mesmo? Eu não sabia, falavam para mim, ouvi dizer que era vapor d'água e que não era cigarro, não é que não se fuma, eu não sou fumante, eu sou vapor, eu não fumo, eu vaporizo. No final, eles conseguem entender porque a gente pontua esses vídeos, né? E também mostra para eles exatamente como é o cigarro eletrônico, vários modelos por dentro, e o que contém cada substância, a gente explica e compara qual é o efeito daquela substância no organismo e no meio ambiente, né? Você tem metal pesado, você tem formaldeído e tantas outras coisas, a gente conceitua isso, tá? Tem sempre atenção nisso, a gente tem os dois lados, né? No TikTok, assim, tem muito filminho, né? De que é normal, que não tem problema, mas também tem filmes que é uma linguagem leiga, certo, Paulo? Essa linguagem é totalmente leiga,
não é uma linguagem científica, mas é para chamar a atenção deles, né? Porque aí eles vão abrir os olhos, porque é alguém que eles conhecem, é um famoso, é um influencer, e aí eles param para prestar atenção. A gente dá uma paradinha, faz uma contextualização com quiz, com Kahoot, com alguma coisa, e pontua e explica, esclarece o que é mito, o que é verdade, tá? Mas o mais mito é isso, não tem nicotina e é vapor d'água, não vicia, não faz mal para ninguém, nem faz mal para mim, não existe fumante passivo do cigarro eletrônico, entendeu? Uma coisa que preocupa a gente, né, Medina, são esses estudos que mostraram que a iniciação do cigarro eletrônico, ela facilita a experimentação do cigarro convencional e o uso regular, ela triplica, né, a chance de uso de cigarros convencionais. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Essa meta-análise tem muitos estudos, né, várias pontuações de estudo. Uma das coisas é isso, assim, que a experimentação tem vários estudos mostrando que é em torno dos 14 anos, que é preocupante, né, muito, muito jovem. A gente está voltando ao passado, né, quando os nossos avós começavam cigarro de papel com 10, 12 anos de idade. Então, experimenta, e que tanto ele pode ficar no cigarro eletrônico, digamos que desses que experimentam, 30% vão permanecer fumando o cigarro eletrônico e aumentar mais ainda a chance dele de transferir para o cigarro de papel, né? Ter a necessidade do cigarro de papel. E aí vem também a questão de custo, Paulo, aquela questão de que nem todo mundo consegue manter, barateou demais, tem em todo lugar contra a lei, mas ele ainda sai mais caro do que o cigarro de papel. Então, os estudos mostram isso de mais jovens, adoecimento precoce, é isso nossa grande preocupação, porque, assim, você tinha um cigarro de papel que as pessoas adoeciam com 45, 60 anos de idade. Lógico, ninguém quer que ninguém adoeça idade nenhuma, mas você começar a adoecer com 20 anos, com 23 anos, com 25, né? E aí tem vídeo legal também, o pessoal que faz academia, que faz exercício físico, eles mostrando que a nicotina faz vasoconstrição, altera no crescimento do músculo, o corpo não fica legal, né? O desempenho do raciocínio, da memória do estudante na sala de aula com relação às substâncias. Então, tem essa questão também de não só a doença interna, que às vezes para o adolescente está muito longe isso, né? Ele não percebe, eu vou adoecer com 40 anos, eu nem sei se eu vou ter 40 anos, mas também a aparência. A gente tem muito essa linguagem para o jovem, né? A aparência. Não tem mais aquela que a gente falava que fica com mau cheiro, vai dar beijinho, fica mau cheiro, mas ele não fica com o corpo definido como ele queria, porque então, muitos estão indo para fazer treino, né? E a questão do raciocínio, do desempenho escolar. Então, isso também interfere, é importante pontuar para eles. Uma coisa interessante, né, Edinho, que eu queria comentar é a possibilidade de uso de aplicativos, né, como o Smoker fez, né, no Education Against Tobacco, que é a iniciativa que eu coordeno, a gente traduziu e adaptou um aplicativo. Eles podem, né, já que o adolescente normalmente ele tem dificuldade de se imaginar mais velho, então ele pode tirar uma selfie, o aplicativo, né, mostra os efeitos de 3, 6, 9, 12, 15 anos, e isso ajuda o adolescente a trazer para a realidade, né, assim, materializar a pele ficando ruim, e é uma estratégia interessante. Vocês chegaram a tentar usar isso aí? Eu já usei, é muito interessante, já usei com os adolescentes, eles se chocam com o aspecto. E a questão do fumante passivo, aquela frase assim, eu fumo, o problema é meu. Aí ele fala assim, não, o problema não é só seu, é meu também, porque o cigarro eletrônico também permanece material particulado no ar, no ambiente. Não existe esse engano, que é o tal do vapor d'água. Então, você tem metais pesados, níquel, ferro, vários outros metais, e você tem todas as substâncias químicas que estão lá, né? Você tem a vitamina E, que é aquele que eles chamam o olhinho, que vai dar a liga para as outras substâncias. Então, quem está do lado também está respirando. Aquele material particulado fica suspenso no ar. Então, é passivo como é do papel. Fala, Luiz. Eu acho que é muito importante isso aí. E, assim, hoje, eu não tenho saído muito desde a pandemia, mas agora, voltando tudo, a venda aqui em Belo Horizonte, em restaurantes, em bares e em eventos, agora estão voltando shows e jogos, é impressionante. E a gente lembrar muito, porque a cada vez que um jovem traz para mim um cigarro eletrônico e achando uma vantagem, eu saí de 5 cigarros e agora estou no eletrônico,
A quantidade de nicotina varia absurdamente. Então, você tem que descobrir nicotina por ml, de acordo com o líquido ou em pods mesmo, mas é muito variado. E quando a gente faz a conta, e ela, olha, eu estou usando 20 vaporadas a cada tanto, vaporizadas, né? E a gente descobre que está usando o triplo, o quádruplo de nicotina. Então, ele está aumentando sua dependência, embora o eletrônico tenha menos substâncias, sabidamente que cigarro comum, quando surgiu era nenhuma, né? Depois, hoje já tem 80, segundo a OMS. Essa história, como a Enedina já comentou, é a velha do tabaco. Não sei se vai chegar nas centenas do cigarro comum. O cigarro comum tem centenas, mas não são todas que são prejudiciais. O certo é que esse número é crescente e a quantidade de cada cigarro é um mundo. Cada cigarro é um mundo e, às vezes, você não consegue identificar direito, porque você não sabe se é 50 miligramas por ml ou 50 miligramas no líquido todo que ele tem. Outro dia, a paciente trouxe um para mim que eu e ela não conseguimos saber se ela estava com uma quantidade absurda de nicotina. Quer dizer, uma comunicação que é enganosa, né, Luiz? Assim, é porcento de nicotina em relação ao peso. Então, você vai ter que fazer a conta para poder descobrir quantos miligramas de nicotina tem no produto. O certo é que é muito mais, né, que o cigarro comum. Isso hoje as novas gerações, né, de eletrônicos não tem mais o que discutir, né, em geral. Depois, oportunamente, eu esqueci de mostrar o slide para poder contextualizar. Vários dos nossos assistentes gostam de ter as referências dos papers. Né, eu selecionei um paper que tem que referencia que pelo menos 80 substâncias foram detectadas, lembrando a vocês que os nossos métodos de análise são incipientes. Nós chegamos à conclusão que o cigarro tradicional tem mais de 9.000 substâncias através de muitas décadas de pesquisa, né? São mais de 50 anos de pesquisas. Então, os métodos de análise ainda estão desenvolvendo. Inclusive, agora, Luiz, o governo francês colocou 104 substâncias na lista de substâncias que eles estão monitorando. Então, assim, cada vez mais, né, assim, é um desafio a gente acompanhar isso. Eu queria agradecer a Enedina e, aproveitando o comentário do Luiz, já conectar, né, assim, é um desafio sempre, é uma dificuldade tratar a dependência do tabaco, né, Luiz, da nicotina. Né, as doses, como a gente estava comentando, são elevadíssimas e, às vezes, para nós, para fazermos, né, ter uma ideia de como é que a gente vai fazer essa reposição de nicotina do fumante de cigarro eletrônico é complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, assim, dessas dificuldades, do desafio que é e dos mitos, esse mito que tem aí de cigarro eletrônico é para parar de fumar. Por favor, Luiz. Olha, Paulo, eu acho que isso aí é o assunto, né, que hoje mais, assim, dá discussões, né? Primeiro que o tratamento do tabagismo continua o clássico, que já tem décadas. Apoio comportamental bem feito individual em grupo, e drogas de primeira linha, bupropiona, reposição de nicotina ou vareniclina, que há um ano está fora de mercado por conta de contaminação de nitrosaminas e não temos notícia quando voltará. Então, no Brasil, na rede SUS, gratuito, bupropiona, e também a reposição de nicotina. Não temos muito trabalho sobre os indivíduos que são dependentes de cigarro eletrônico para tratá-los, mas como a dependência de nicotina, até surgir algo melhor, vamos fazendo o caminho clássico. Mas a pergunta principal é, afinal, o cigarro eletrônico, ele pode ajudar a uma pessoa a cessar o tabagismo? Então, eu vou mostrar aqui só 5 slides que eu queria, que é o seguinte. Só um minuto. Bom, esta meta-análise é a que causou maior impacto ano passado e a indústria de cigarro eletrônico divulgou isso demais na mídia e pacientes, né, acessam o mídia e vêm nos dizer. É uma revisão da Cochrane, que é uma revisão em sequência, ela vem sendo feita a cada menos de um ano, tem revisão, então, na do ano anterior, de 2020, eram 3 trabalhos, agora são 5, mas a gente pode ver que acrescentam, o Russell lá embaixo que foi acrescentado, é um trabalho pequeno. O que essa revisão mostrou e que para a indústria foi muito bom? Que cigarro eletrônico, então, ajudaria a cessar. Mas vejam bem, sem suporte nesse estudo, 4 em 100 cessaram. Usando reposição de nicotina, 6 em 100. Usando cigarro eletrônico, 9 em 100. Portanto, cigarro eletrônico trouxe um ganho de 3 pacientes a mais parando de usar, parando de fumar, com estudos de 6 meses. Quando nós sabemos que nos nossos programas de cessação, esses resultados são muito melhores, quando fazemos o clássico.
E é importante dizer que a grande maioria desses que cessaram o cigarro comum, portanto, porque estão usando eletrônico, continuaram usando eletrônico. Eles simplesmente trocaram a sua forma de uso da nicotina por uma forma que não tem tabaco, não tem fumaça, mas é nicotina, e como o Paulo disse, com mais 100 substâncias. Então, a conclusão dessa revisão da Cochrane, que com a certeza moderada dos resultados, em estudos pequenos e heterogêneos, que precisa de mais estudos, mas que poderia ajudar. Vejam bem lá em cima a força do estudo, do segundo estudo de Rajek. Em todas as meta-análises ele estará presente, porque é o estudo com o maior N e o mais impactante. E esse estudo, o que ele é? Publicado na New England, é um estudo em inglês com quase 900 pacientes. O paciente escolhia se queria ser tratado com cigarro eletrônico com reposição de nicotina, podia usar uma ou duas. O apoio foi muito pequeno, por 4 semanas, e os resultados. Após um ano, quem usou reposição de nicotina, 9% de cessação. Quem usou cigarro eletrônico, 18%. Isso é muito baixo. Nós trabalhamos com grupos há muitos anos, todos nós aqui, e os resultados do Programa Nacional pelo SUS são muito melhores do que esse. E para o NNT, para um sucesso adicional usando cigarro eletrônico versus TRN, seria o NNT de 12. Atenção, após um ano, ainda estava usando TRN nesse estudo, 9%, e 80% estava usando cigarro eletrônico. A outra revisão que eu queria mostrar, publicada agora, nesse mês, no European Review, eles selecionaram basicamente 4 trabalhos, um deles tinha um viés de seleção importante. O que essa meta-análise mostrou? Muito parecida com a anterior, da Cochrane, embora 2 trabalhos são diferentes. O Rajek está lá, agora aqui com um peso de 80%. Então, houve um aumento de cessação com cigarro eletrônico, cessação do tabaco. Entretanto, a cessação de uso de nicotina, que era parar de usar o eletrônico também, a TRN é que foi melhor. O grupo TRN cessou tudo de nicotina, enquanto o grupo cigarro eletrônico cessou cigarro, mas continuou o cigarro eletrônico. E isso aqui são mostrados nesses dados. Se o cigarro eletrônico ajudou 14 pessoas a pararem, e a TRN 9, se você olhar apenas o grupinho que cessou tudo, cigarro comum e não usou eletrônico, quem usou TRN foi 7. Quem usou eletrônico, 3,4. Nem deu 4 aqui. Só para mostrar, então, que você simplesmente cessa cigarro com o cigarro eletrônico, cessa o comum, mas você continua dependente. Aliás, o eletrônico deve causar uma dependência até mais fácil, porque tem mais nicotina e muito fácil de ser inalada. Alguns outros aspectos básicos, o OMS, já agora, em 25 de maio, colocou que as evidências do papel dos cigarros eletrônicos na cessação são inconclusivas. Semana passada é isso. O Surgeon Report, em 2020, sobre cessação do tabaco, diz que a evidência é inadequada. Na Inglaterra, há um empenho absurdo do sistema público para colocar cigarro eletrônico como cessação do tabaco. Aliás, os ingleses são fora da curva no mundo em relação a cigarro eletrônico. Mais um outro estudo aqui recente, mostrando que não aumentou cessação usar cigarro eletrônico, e 2/3 ficaram dependentes da nicotina do cigarro eletrônico. Outro do JAMA, 2020, trocar para cigarro eletrônico não previne as recaídas para cigarros no futuro. E uma meta-análise com 5 estudos, vejam bem, meta-análise sempre com 4, com 5, com 6 estudos, sendo que 2 ou 3 são sempre os mesmos. Cigarro eletrônico não aumenta a cessação e abaixa a qualidade da evidência. E um dado que eu sempre gosto de mostrar, de um documento bem grande da OMS 2015, que 1/3 dos trabalhos publicados que você lê sobre cigarro eletrônico tem viés, tem conflito de interesse seríssimo da indústria no meio. Desculpe. Para terminar, então, os cigarros eletrônicos não contêm tabaco, é lógico, aquecido sim, que é um tabaco especial, não liberam fumaça, liberam muito mais nicotina e liberam uma centena de outras substâncias com seus riscos. Eles triplicam a iniciação do cigarro comum. O jovem que começa o eletrônico tem 3 vezes mais chance de fumar cigarro comum. Eles têm riscos de curto prazo, inclusive de morte. Estados Unidos, 2019 e 20, foram 80 mortes e têm potenciais de malefício de longo prazo. Então, para terminar, cigarros eletrônicos ajudam a cessar? Ainda é bastante controverso. Se ajuda é bem pouco.
Algumas considerações finais. Os estudos são poucos e heterogêneos e as avaliações habitualmente são de 6 meses. Grande variação na concentração e liberação de nicotina desses cigarros eletrônicos. O estudo do RADEC, que tem o maior peso nas meta-análises, vocês veem que o sucesso foi muito pequeno, 9 em 100. A maior cessação com cigarro eletrônico versus reposição de nicotina é inferior ao obtido em qualquer programa nacional de cessação. A maioria deixa de usar o cigarro e continua no cigarro eletrônico, ou passa a fazer uso dos dois, portanto, manteve a sua dependência. E são necessários mais estudos para a gente realmente responder essa pergunta de uma forma mais forte. Então, basicamente, em termos de mostrar alguma coisa, era isso aqui, a gente pode já discutir um pouco. Joia. Deixa esse último slide seu em tela, por favor, Luiz, porque acho que ajuda a gente a contextualizar e a gente, assim, o Luiz é muito conservador do ponto de vista científico, né, ao colocar que ainda é controverso, não existe controvérsia mais, né? Ninguém para de fumar fumando. Então, é uma forma, você está se expondo a novos riscos, né? Os cigarros eletrônicos têm riscos novos, né? Que são a inalação dos metais, já que o filamento tem que esquentar e libera níquel, latão, cromo, cobre. O Luiz chamou a atenção da EVALI, né? Que é um risco de morte a curto prazo, brincando assim, quando não mata a lesa, né, Luiz? Tem um paciente americano que foi para transplante e tudo mais. E uma coisa desses dispositivos, o Luiz chamou a atenção aqui que eles liberam muita nicotina, então existe, né, quando a indústria associou com ácido benzoico, ela faz uma massa de partículas ultrafinas, né, que são aquelas partículas abaixo de 100 nanômetros, e essas massas de partículas ultrafinas, elas aumentam muito o risco cardiovascular. Então nós já temos riscos agudos dos cigarros eletrônicos, também do ponto de vista cardiovascular. Foi muito bom você tocar aí nessa partícula fina, só uma coisa, que a partícula fina, ou extra fina, né, que nós estamos falando da menor, o cigarro eletrônico libera no ambiente e para o vapor, o que está vaporizando, mais partícula extra fina do que o cigarro comum. O particulado é maior, é inacreditável. E com esse risco que você comentou, o que mais se destaca hoje, né? É óbvio que no pulmão também, o pulmão recebendo material particulado em quantidade maior não pode ser bom. Exatamente. Isso é como eu tinha falado da questão do fumante passivo, né? Esse material ultra fino, muito preocupante. Exatamente. E essa questão que você falou, assim, do hábito, né? O pessoal está comentando aqui no chat, porque, assim, ele não constrange, ele não tem mau cheiro, ele é bonito, então você fica o tempo inteiro com ele na mão, como o jovem adolescente falou, o tempo inteiro, você deu vontade e coloca, deu vontade e coloca. Então, essa grande disposição de nicotina está fazendo ficar usando mais e mais quantidade. Essa percepção, né, que não tem mau cheiro, que não fede, a atratividade do produto e as altas quantidades de nicotina nesses produtos ajudam nisso. Então, do ponto de vista prático, muitas vezes acontece isso, né? Os meninos são altamente aditos, né, à nicotina, mas a percepção deles... eu tive um estudante de medicina da universidade particular que eu dou aula, eu vi fumando no corredor, uma coisa que é interessante para os pais que nos assistem, né? Droga é conversa de cozinha, você tem que falar com seu filho, com seu sobrinho, com seu neto, enfim, tem que falar. Então, a ausência de oposição, de atitude de oposição, é também uma coisa complicada. Então, eu cheguei para ele empaticamente, falei assim, olha, você sabia que isso tem muita nicotina, etc. e tal? Ah, não, é outro mito, né? Eu achei que não tinha nicotina, não sei o que lá, mas assim, olha, eu posso te ajudar a parar de fumar. Inclusive, a Cristiane Tourinho, nossa colega da UERJ, pergunta para os nossos panelistas, a Medina está balançando a cabeça, né, em relação a tratamento, né, a procura espontânea ou que vocês provocaram dos meninos, né, dos adolescentes e adultos jovens. Por favor, Medina. Eu queria contar um caso recente. Não é cheiro não, viu? Tem cheiro. Não é o cheiro do cigarro, mas tem cheiro, incomoda. E as pessoas têm que entender que a gente ainda tem lei. Eu já cheguei em restaurante e pedi que, por favor, estava na mesa ao lado, que não utilizasse, porque não podia e incomodava. Não tem aquele cheiro ruim, mas tem cheiro, não é sem cheiro. Essa preocupação também com os estudantes de medicina, Paulo, eles estão usando bastante e às vezes tem essa ideia de que também não faz mal. Então, eu tive estudantes de medicina e tive um adolescente que, inclusive, ele passou mal, ele caiu, desmaiou, e eu acho que ele teve
ele usou demais a nicotina lá em cima, ele caiu, desmaiou, e a família foi procurar atendimento para parar o cigarro. Graças a Deus ele parou e serve de exemplo. Replicadores, é importante também eles serem replicadores. E estudante de medicina, na faculdade que eu trabalho, tem um grupo de atendimento psicopedagógico, tem também entidades psicopedagógicas ao longo do Brasil e do mundo que convidam eles vêm, pode fazer tratamento medicamentoso, como o Luiz falou, é o que a gente tem para o cigarro, a gente está usando, não temos novas evidências, e a psicoterapia, que é a questão comportamental, a questão de resistir, a gente tem utilizado a mesma coisa, mas eles chegam espontaneamente quando acontece alguma coisa, ou quando visualizam uma coisa ruim, olha, eu queria que você me ajudasse a parar o cigarro eletrônico. O Paulo, eu estou vivendo um caso agora que eu acho que pode ser muito ilustrativo para todos. Eu estou fazendo um grupo para endoclínicas de apoio à distância, a consulta inicial é à distância também, e uma menina de uns 27, 28 anos, ela saiu do cigarro de palha, eram 3 ou 4 palhas por dia, para o cigarro eletrônico. E na conta que nós fizemos, ela estava mais que o dobro provável de nicotina. E ela tinha uma problemática individual, né, de trabalho, de coisas que eu achei que não era momento para ela, e achando aquela carga muito alta para colocá-la nesse programa, e foi muito interessante, porque eu sugeri a ela na consulta, olha, vamos esperar um pouco, e ela me ligou depois, doutor, por favor, deixa eu entrar nesse grupo agora, eu preciso parar. E a gente fez um tratamento usual com adesivo e um pouco mais de pastilha, então eu baixei a dose do adesivo e liberei mais a pastilha, já que ela tinha uma dependência com o uso muito frequente lá do vape com a concentração de nicotinal. Essa pessoa já está há 3 semanas sem fumar e, para surpresa, correu tudo absolutamente igual um paciente padrão nosso de dependência de cigarro. Então, eu acho que esses casos vão se multiplicar nos nossos consultórios. Eu procurei, não com tanto tempo, ver, assim, especificamente o que nós estamos fazendo aí pelo mundo para tratar a dependência de cigarro eletrônico, mas eu não vi nada forte ainda não. Eu acho que a gente, e também não deve ter muita coisa diferente, né, gente? Nosso arsenal terapêutico é e nós vamos ter uma situação que a dependência, quer dizer, o fator de positivo, né, de se auto-aplicar, vai ser maior do que o cigarro comum, né? Porque eu acho que o maior diferencial da nicotina, independente da droga em si, é realmente a auto-aplicação. Nós temos muito poucas drogas no mundo que você se auto-aplica tanto, a não ser um indivíduo de cocaína morando na rua, que aí já não passa 24 horas por dia na droga. E nesse sentido, Luiz, a adicção ao tabaco é única nesse sentido, que é a única droga que a pessoa está exposta 24 horas por dia, desde que começou a usar. E seja um adolescente, seja um paciente na sua final de carreira, né? E antes de Medina comentar, eu gostaria a Cristiane Torini fez a pergunta e fez um excelente comentário no chat. A questão do adolescente também, e para qualquer pessoa que está passando do cigarro convencional para o cigarro eletrônico, e a gente já sabe que o cigarro eletrônico não é tratamento de cessação de tabagismo, mantém a questão comportamental, né? Os fatores psicológicos, às vezes de estresse e tudo mais que a pessoa tem. Quer dizer, nada disso é colocado. Erendina, por favor, comenta. E, Luiz, volta no slide do Hayek para mim, por favor. Bem rapidinho, Luiz. Essa questão aí, a outra coisa, né? É o cigarro do papelzinho de seda, que tem vários papelzinhos customizados. E eu já tive paciente que chegou para mim, doutora, é orgânico, né? O fumo que ele está usando, botando ele preparando, é orgânico. Com relação, tem o estudo do Fly, do Thomas, que essa questão, eu falei que eu abordei adolescente, mas a gente também faz, tá, pessoal, reuniões para os pais, para conversar, porque os pais falam, o que é que tem? É tão bonitinho. E alguns pais não têm noção. Então, a gente faz reunião para os pais, reunião para professores, e essa meta-análise também diz que os professores devem ser treinados, que às vezes eles escutam, e reuniões para profissionais de saúde, lato sensu. A gente vai nas unidades básicas de saúde e em atendimentos que tem dentista, tá? Nutricionista. A gente chama eles para conversar, para mostrar e fazer o treinamento. E, como eu falei, isso tem que ser repetido. Thomas, o Fly, eles mostram que a gente tem que repetir essa exposição. Então, não só o adolescente, mas todo esse contexto que está em volta dele. Ele vai lá no dentista ver o dentinho, ele vai lá no professor, ai, que legal,
todo mundo vai pontuando e a gente vai informando, tirando as dúvidas desses adultos, para que eles também nos ajudem a prevenir. Eu falo que a maior prevenção é não liberação. Não liberou. Eu só contando uma curiosidade, já que vocês estão falando disso, no ano passado, a gente recebeu um caso muito curioso no nosso ambulatório de cessação do tabagismo. E para mim foi muito gratificante. Foi um pai que levou o filho adolescente para o ambulatório de cessação de tabagismo, porque teve contato com o filho usando cigarro eletrônico, e eu acho que ele não sabia como abordar esse paciente, e ele levou para a gente discutir sobre o cigarro eletrônico. E eu das mais simples possíveis. E é isso que a gente está falando, de o paciente não sabia que isso não tinha só nicotina, que não causava vício, que não fazia mal. Então, eu acho que é extremamente interessante como esses casos começam a chegar aí das maneiras mais diferentes possíveis. Por acaso esse veio para a gente discutir sobre o tabagismo, para educar tanto o pai como o filho. Eu acho que o nosso papel está aí. E um segundo caso que eu recebi para tratar cigarro eletrônico era uma paciente que só usou o cigarro eletrônico. Então, isso a gente tem que sempre chamar muito a atenção. Os dependentes de cigarro eletrônico, às vezes, nunca fumaram. Que tem se vendido essa ideia que usava cigarro convencional e passou para o cigarro eletrônico. Nem sempre. Está chegando paciente que só faz uso do cigarro eletrônico. E com toda essa carga que a gente já tem para o cigarro convencional, tanto a parte comportamental, como essa paciente tinha sinais de dependência química, acordava, a primeira coisa que fazia era usar o cigarro eletrônico, e ela nunca tinha acendido um cigarro na vida. Então, eu acho que esses casos, para mim, foram muito ilustrativos da situação que a gente está vivendo, de uma falta de informação e de uma situação nova de dependência ali do cigarro eletrônico, que a gente tem que aprender a lidar no nosso consultório no dia a dia. O Paulo, obrigado por esse colocar comentário. uma dúvida aí para vocês. Deixa eu só fazer um comentário. A gente já o Aldo tocou num ponto fundamental: educação dos pais, educação da sociedade. Como a Nedina chamou a atenção, o pai mostra para a gente que a gente tem que ter programa com multidimensão, né? Os programas que funcionam melhor, envolver a comunidade da escola, o entorno da escola, o bairro e tudo mais. E é muito importante isso que o Aldo chamou a atenção, que a atratividade do cigarro eletrônico, com seus mais de 16 mil sabores, etc. e tal, para pessoas que não utilizavam cigarro. Então, assim, essa conversa fiada da indústria, que só vai fazer propaganda para pessoa com mais de 30 anos, e vejam vocês, a Anvisa, né, a GGTAB, quando coloca a opção 2, né, que o grupo técnico dela fala para manter a proibição, ela chama a atenção da necessidade de ações educativas. A Andréia Pérez chama atenção aqui no chat, falando que os pais, muitas vezes, não têm noção do perigo do cigarro eletrônico. Então, não é que não tenha nem oposição. A Cristiane Torinho chamando atenção que tem pai, já viu o pai comprando para o filho. Vejam vocês. E um aspecto importante, né, é a gente ver cigarro eletrônico em tudo quanto é lugar, né, a fiscalização não tem acontecido, e a Adriana Almeida chamando atenção que a indústria de cigarro vem patrocinando atléticas de faculdade de medicina. Vejam aonde as coisas chegaram. Um último comentário desse slide, que eu não posso deixar passar e eu te devo falar, Luiz, é que a gente tem terapia de reposição de nicotina há muitos anos, né, gente? A gente não tem as formas rápidas no Brasil, como spray nasal, né, Luiz? Faz uma grande falta. E vejam vocês que, como está disponível desde os anos 80, a gente sabe que as taxas de terapia de reposição de nicotina de cessação, elas dobram as taxas. Então, é 20% em um ano. Então, o viés aqui é que ele diminui a terapia de reposição de nicotina para parecer que o cigarro eletrônico faz o dobro. Então, esse viés, o Luiz chamou a atenção. Esse estudo é um estudo com muitos vieses, que não vai dar para a gente dissecá-los todos aqui, mas são vários vieses importantes eu mesmo, Luiz, estava revendo um paper que ele fez, né, o diamante lá com o estudo do Hayek. Eu falei, o estudo do Hayek não vale, é todo enviesado, submete de novo sem o Hayek. Aí ele não teve coragem de ressubmeter e tomou bomba, porque esse estudo é um lixo. Só um comentário, ali embaixo está 6, né, 80% mental, dentro do parênteses está errado.
Uma coisa importante, Paulo, que eu acho que a gente não pode deixar de oportunizar isso aqui. O INCA propôs chamar o cigarro eletrônico, o dispositivo eletrônico para fumar. E isso está errado, porque ele não é para fumar. Ele é um dispositivo eletrônico para inalar substâncias, fundamentalmente nicotina, que é a que causa dependência. Então, isso tem que ser mudado no futuro. Outra coisa, que o eletrônico pode ajudar a cessar tabaco de cigarro, porque você para o cigarro e isso é cessar o cigarro. Entretanto, ele não ajuda a cessar a dependência da nicotina, porque ele é a própria. Então, é muito interessante, porque essas coisas vão surgindo, né, e vão fazendo a cabeça das pessoas que estão vendo só dentro de mídia, às vezes, criar muita confusão, porque não se fuma esse dispositivo. Do ponto de vista, né, assim, se eu estou expondo as substâncias químicas do cigarro convencional e eu migrei totalmente para o cigarro eletrônico, eu continuo sob o risco epidemiológico do cigarro convencional. E dependente de nicotina. E continuo dependente de nicotina. Então, cessar, né, o tabagismo, por isso que a gente está usando agora a cessação de produtos de tabaco / nicotina. Se você isso é aquele trabalho, Paulo. A meta-análise mostrou, eu acho que todos nós e todo mundo que está assistindo deve prestar muita atenção. Cessou tabagismo. E o outro pôs, cessou tabaco e uso de nicotina. E aí não acontece nada, porque o sujeito, você vê aí, o Hayek aqui, 80% parou o cigarro comum e continuou usando cigarro eletrônico. Então, trocou 6 por meia dúzia, né? Na realidade, Luiz, com o risco cardiovascular, nós já temos estudos mostrando, né, que tem modelos de risco, né, quando você faz dual use, né, o risco pode ser aditivo ou multiplicativo. O risco cardiovascular de cigarro convencional é um pouco maior do que 2, do cigarro eletrônico também é maior do que 2, e quando você junta os dois, o dual use, que está tão comum, é 5 vezes maior no estudo. E enfisema em ratinho já tem, que cigarro eletrônico também causa, por conta provavelmente desse particulado lesando, né, toda a via aérea. Os jovens que quando saem, eles têm desmaio, têm síncope, nitidamente, né, a questão vascular, cardiovascular. E essa questão de não fazer propaganda para jovem, qual é o adulto que gosta de sabor pedacinho do céu, blue sky, framboesa, e lantejoulas no cigarro? É nitidamente para conquistar o jovem, né? Então, essa questão essa vasoconstrição intensa que a nicotina dá, não é brincadeira, não. Os jovens estão caindo no chão. Aqui, gente, eu vou só levantar mais uma questão, desculpa, Paulo, que eu acho que é válido. A gente fala sempre do sabor da cozinha intensa do cigarro eletrônico, mas a gente tem que lembrar que aquela substância ali chama a atenção de criança, tá? É bonitinho, é colorido, tem cheiro de manga, e a dose letal para criança é 1 miligrama por quilo. Então já tem relatos da literatura de intoxicação de criança por líquido do cigarro eletrônico. Isso. Eu gosto de falar isso porque a gente sempre fala, a gente sempre é questionário, será que o cigarro eletrônico ele é melhor do que o cigarro convencional? Na minha cabeça sempre são os riscos diferentes. Por exemplo, a gente tem risco de explosão do cigarro eletrônico, a gente tem o cigarro convencional, a gente tem esse risco de intoxicação, e a gente continua com os mesmos riscos, respiratório, oncológico, cardiovascular. Então acho que são duas vertentes com riscos diferentes. Eu não quero trocar uma coisa ruim por outra coisa ruim. Eu acho que por isso que a gente defende tanto o não uso do cigarro eletrônico. Então, acho que é uma ponderação que a gente sempre tem que fazer, porque a gente sempre é arguído. Mas isso aqui não é melhor do que o cigarro eletrônico? E para mim, não. Para mim, são duas coisas ruins. Eu não quero trocar uma pela outra. Paulo, vamos falar da recaída, senão não vai dar tempo aí para o isso que eu ia Aldo. A gente fica motivado aqui. Ô, Aldo, eu queria que você falasse um pouquinho da gente. A gente, no tratamento do fumante, a gente tem que usar várias técnicas, entrevista motivacional e tudo mais, e a prevenção de recaída tem um papel já bem estabelecido, tem um referencial teórico que começou em 85 com Marlatt e Gordon. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu estudo doutorado, né, o seu ambulatório, você dividiu os pacientes em recaída precoce e tardia. Comenta um pouquinho para a gente, por favor. Então, eu fiz minha tese de doutorado estudando recaída, e a recaída faz um pouco da parte da história natural do paciente tabagista. Não é infrequente que o paciente, na tentativa de parar de fumar, ele vá apresentar recaídas. E quem trata tabagismo
tem que estar preparado para encarar isso e entender o que está acontecendo para poder intervir. Então, o que a gente fez na Unifesp foi estudar por que as pessoas falavam que elas tinham recaído em tentativas de cessação anterior e o que era o motivo que acontecia em cada momento. Porque quando a gente olha a história natural do tabagismo, parece que ele é um pouco diferente. Quando ele recai de maneira mais rápida, logo que ele tenta, ele recai, e porque ele cai num momento mais tardio. Entendendo isso, a gente consegue melhorar o cuidado do paciente tabagista durante o processo de cessação dele. Então a gente perguntou por que foi que ele recaiu. Então a gente estudou 1.300 fumantes que estavam lá procurando para tentar parar de fumar mais uma vez, e eles perguntou, por que vocês recaíram? Muitos falaram que recaíram por dependência, porque tinham convívio com fumantes, pelo estresse, por ganho de peso, então coisas que eles falam no dia a dia. Os principais motivos que eles relataram eram a dependência, a ansiedade e o estresse. E quando a gente pegou esses pacientes e dividiu naqueles que recaíram até 6 meses da tentativa e que tinham conseguido ficar mais do que 6 meses sem recair, era nítido como era diferente esse comportamento em cada momento. Então, quem recaía antes de 6 meses, ele recaía muito por dependência química, muito por ansiedade. Então, é um perfil de paciente que a gente se beneficia muito de tratamento medicamentoso, comportamental, muito tratamento medicamentoso, na verdade, que é o grande motivo para ele recair nesse momento, é porque ele entra em abstinência e acaba usando o cigarro mais uma vez. Só que o mais interessante é o porquê ele recai depois de 6 meses. E os motivos eram completamente diferentes. Eles recaem porque o estresse do dia a dia contribui para ele recair. Eles se colocam em situação de risco achando que está muito seguro e pode colocar um cigarro na boca. O convívio com fumantes se torna importante para ele recair, então ele coloca essa situação de risco. Por que é importante a gente entender isso? Tem muito pouco na literatura discutindo essa temporalidade da recaída, e isso ajuda a gente a abordar diferente o paciente, tanto no início do tratamento, que a gente tem que estar mais próximo, tem que fazer muita medicação, e a gente não abandonar esse paciente a longo prazo, a gente conseguir insistir nesse acompanhamento dele, que ele não entre em situações de risco, continue o comportamento dele, as técnicas comportamentais a longo prazo, para que a gente consiga, na verdade, uma abstinência duradoura. Porque é tão difícil parar de fumar, o paciente sofre tanto naquele primeiro mês ali, com sintomas, tudo, e ele vai com o tempo e recai por um outro motivo, por uma situação de risco, por um estresse do dia a dia. Então, acho que a grande coisa legal desse trabalho da gente foi a gente colocar no papel o que a gente vê no nosso dia a dia, que é realmente essa mudança. O paciente muito dependente no começo, recaindo ali, e os outros fatores interagindo com o paciente para ele recair num segundo momento. Então, assim, de maneira grosseira, o nosso trabalho foi esse. Eu acho que foi muito bom. Interessante o resultado. Aldo, queria te perguntar um pouquinho mais sobre isso, que é interessante. Então, assim, digamos assim, para o pessoal que está nos assistindo, didaticamente, a gente poderia dividir os pacientes com recaída precoce, são aqueles com maior dependência à nicotina, e os pacientes que têm dependência cardíaca, muitas vezes fatores psicossociais, né? E eu queria saber, assim, nesse caminho para uma recaída, né, existe o que a gente chama de lapso, né? Lapso é fumar um cigarro isoladamente e tudo mais. E alguns pacientes têm aquele chamado efeito de violação da abstinência, não é? Ele fuma um cigarro, ele dispara sintomas afetivos negativos dele. Nossa senhora, eu estraguei tudo, o programa que o doutor Aldo fez comigo, não sei o que lá mais, e aí ele entra num pensamento automático e estoura e volta. Me fala um pouquinho se vocês viram isso acontecendo, o lapso, tanto em relação à recaída precoce e recaída tardia. O lapso funciona realmente dessa maneira dual, do paciente, como ele encara o lapso, que é como ele vai, na sequência, como ele vai proceder. Se tem essa sensação ruim toda do lapso, que ele não se aceita, se vem essa toda recaída e ele encara que aquilo é só pontual, ele vai tentar uma sequência, ele realmente pode seguir o tratamento.
Se ele não tem essa sensação de violação com o lapso, aí provavelmente ele vai recair uma vez, o segundo lapso muito mais precoce, e ele vai voltar a fumar de maneira regular, na sequência, configurando realmente a recaída. Não foi esse o objetivo do estudo, mas é isso que a gente vê na prática no dia a dia. O paciente recai de maneira muito precoce, um lapso segundo é muito mais rápido, e aí ele volta a fazer o uso regular da medicação. Por isso que a gente tem que prevenir, na verdade, o lapso. Um dos grandes jogadas do tratamento do tabagismo é fortalecer essa informação para ele, que ele não pode colocar um cigarro na boca, que ele é dependente o resto da vida, ele não deixa de ser dependente químico se ele colocar um cigarro na boca mesmo 5 anos depois de parar de fumar, e a gente tem esses relatos de pacientes que passaram 5, 10, 8 anos sem fumar, colocaram um cigarro na boca e voltou a fumar de maneira regular. Então, é um trabalho constante e para a vida toda, para a gente manter o paciente. Paulo, eu queria colocar uma coisa para você. Se vê opinião, a gente tem que aproveitar, porque a recaída é o grande problema nosso, especialmente a recaída tardia. Esse é a gente não tem ainda nenhuma fórmula. Eu faço grupo há muitos anos e também faço tratamento individual. Então, no Hospital das Clínicas, há alguns anos, são tudo do grupo, só que individual, eu e o residente. E o que eu venho aprendendo? Quando você lê algum trabalho sobre recaídas, falando de estender, por exemplo, tratamento, principalmente tratamento, você vê que a randomização é lá atrás. Eu estendo para um grupo ou não estendo para o outro. E não é isso. Nós temos que discutir se vai estender ou não o tratamento e apoio, depois de você ter 2, 3 meses acompanhando o seu paciente, você sabe exatamente qual é a trajetória dele durante o processo, e aí que eu vou descobrir, esse aqui vai mais 1 mês, vai mais 2, vai mais 3 meses, depende, com remédio, com apoio, diminuir, tive que voltar, e eu acho que isso a gente tem que entender. Uma vez eu estava conversando num congresso e todos foram unânimes em comentar isso. É muito individual, como é o óbvio da medicina, mas aqui também é demais. Cabe a gente, com a experiência, partindo de um padrão que são diretrizes, achar essas nuances que você viu, já separando de 6 meses, né? E juntar isso para o seu indivíduo. Vocês têm essa mesma impressão? Ô, Luiz, essa questão que a gente tem que lembrar que, na verdade, o tabagista é uma doença também, né? Então, alguns têm uma depressão junto, então esse medicamento não vai sair. Entende? Também. Verdade. Uma outra coisa é perguntar para o Aldo como é que ele fez. Eu tento, esses longos 2, 3 anos, falar assim, vem me visitar um check-up, não tem um check-up de fazer colesterol, glicose, vem fazer comigo. Vem fazer a espirometria, até porque, dependendo da carga tabágica, quando ele cessou, a espirometria estava normal, mas aqui 1 ano você precisa fazer a espirometria novamente. Então, são formas de convencer a retornar, a manter o vínculo comigo, para que eu continue avaliando ele, reforçando, resista, persista, não vai, aquela lembrança gostosa, boa, não vai deixar de existir. O cérebro registrou como uma coisa boa. Você acompanhou os 4 anos, Aldo? Como é que você fez? Não, esse estudo era retrospectivo. O paciente vinha para uma tentativa nova para parar de fumar e a gente perguntava qual foi o maior tempo que ele ficou sem fumar. Para dividir os pacientes que tinham uma recaída logo quando tentavam e aqueles que ficavam mais tempo sem fumar. Então, foi visto de maneira retrospectiva, até porque a gente queria pegar outros fatores, como internação, outras nuances do paciente, que a gente talvez num acompanhamento imediato a gente não conseguiria pegar ele naquela situação. Mas eu acho que o Luiz, só retomando a fala do Luiz e a sua também, é interessante como a gente tem que acompanhar o paciente e às vezes talvez extrapolar o programa atual, que a gente acompanha até 1 ano o paciente, e ver que a gente talvez precise acompanhar mais tempo, reforçando essas informações para o paciente, reforçando as técnicas que eles continuam usando, reforçando os malefícios do cigarro. Eu acho que a gente tem realmente uma educação continuada em relação a esse paciente tabagista, muito mais do que fez aquelas 8 semanas ali, depois 1 vez por mês, por 12 semanas, não. O tratamento do tabagista é individual, não há nenhuma maior verdade do que isso. Cada indivíduo tem uma necessidade de tratamento de orientação farmacológica, de tratamento comportamental,
tem todo um contexto social em cada paciente, cada casa é de um jeito que vai suportar ou não o paciente, então a gente tem realmente que partir para cada vez uma maior individualização desse paciente. Esse aspecto da individualização é importante, né, gente? A dependência é um tripé com seus componentes químico, né, farmacológico, comportamental e psicossocial, então essa individualização é muito importante. Nós temos vários profissionais comentando, a Roberta Salles e a Sandra Marques, né, a Sandra Marques chama a atenção, né, que toda a interface do paciente com, né, que fuma com um profissional é uma oportunidade. Então, quando você vê doença periodontal, perda dental, retração gengival, né, câncer de boca, são várias oportunidades. Então, muitas vezes, né, o fato da gente identificar, isso nos permite identificar, eu estou aqui, eu posso te ajudar, então isso é bastante importante. A Roberta Salles chamou a atenção da questão dos pais poderem, né, deverem conhecer esses dispositivos, que muitos deles parecem destaca-textos ou mesmo pendrives, né? Não é à toa que ele é chamado de pendrive, né? E Andréia Pes chamando a atenção, né, de design atrativo, assim como Sandra Marques. Essa é uma campanha que a Roberta Salles chama atenção, a campanha que foi feita pelo FDA, e tem no site, tem no YouTube, vocês podem dar uma olhada. Eles espalham vários dispositivos na mesa e você tenta identificar. Então, na realidade, a mochila tem vários dispositivos eletrônicos para fumar. A Sandra Marques chamou a atenção dessa estratégia da indústria, que é o uso de cores e fazendo aspecto de como se fosse produto alimentício, né? De fato, a gente tem várias imagens disponíveis, né, que mostram essa questão. Deixa eu ver mais algum comentário. Olha esse da Adriana Almeida. Esse aí merece uma discussão. O paciente oncológico e o fumante. O e-cigarrete vem sendo usado nesses casos. Luiz, comenta isso para a gente já fechando. Olha, gente, na verdade, cessar tabaco, nós temos que fazer todo o tratamento padrão. Pacientes, qualquer doença crônica, o que eu atendo é só isso no Hospital das Clínicas: cardiopatia, pneumopatia, câncer, quer dizer, não preciso fazer teste de Fagerström, a dependência é altíssima. O indivíduo está há 50 anos e está morrendo de uma doença que é do cigarro. Então, ele é muito dependente. Eles são difíceis e eu acho que a gente tem que apostar neles, porque a gente se surpreende muito mais dando certo do que dando errado. Então, primeiro, apostar fazendo o tratamento usual. Bom, vamos colocar um caso extremo. Não consegue mesmo parar, N tentativas adequadas. Você pode discutir um tema que a Sociedade Europeia uma vez terminou, bem taxativo, com uma frase, que é a redução de danos. Ela termina assim: qualquer inalação que irrita ou pode lesar o pulmão que é tão frágil, não pode ser redução de danos. Mas eu acho que muito individual, você pode discutir algum caminho diferente para esse paciente que eu estou... Vejam bem, 3, 4 tentativas sérias e não consegue parar. Então, esse a gente poderia discutir algum caminho, que é reduzir o tabaco dando adesivo de nicotina ou goma, por exemplo. Você pode pensar em cigarro eletrônico como uma saída última. Eu evito muito falar em público sobre isso, eu acho que isso a gente discute muito, excepcional. Se vocês me perguntarem, você tem algum caso que você deixou usar o cigarro eletrônico? Primeiro, ele é proibido comercializar. Como é que um profissional médico vai pôr isso numa receita, por exemplo? Vai ter que ser uma coisa à parte. Agora, reduzir danos em casos excepcionais, dando reposição de nicotina e reduzindo fumaça de cigarro, alguns casos bem isolados. Infelizmente, vários vão passar na nossa mão morrendo por conta do tabaco e morrendo com mais sofrimento ainda, porque nessa fase avançada continuaram fumando. Redução de danos é uma coisa que a indústria se apropria e, infelizmente, redução de danos teria que ser uma live só para redução de danos, para a gente poder entrar nessas questões. Então, eu não vou responder, vou pedir a Enedina e ao Aldo uma mensagem de 30 segundos, uma mensagem final para eu poder fechar. Por favor, Enedina. Então, Paulo, o que eu tenho me preocupado realmente é com a saúde do paciente. Esse é um grande foco, a gente está aqui por isso, para dar saúde, para dar qualidade de vida para todo mundo, e que o cigarro não eletrônico, se ele é proibido, ele continue proibido, porque, na minha opinião, a prevenção é não liberação, ele continuar proibido
e nem comercializar, nem propaganda, que foi tudo que a gente aconteceu no passado e a gente ganhou e vamos persistir nessa vitória. Aldo. Eu vou, primeiro, agradecer mais uma vez o convite da gente estar aqui. Falar de cigarro é sempre importante, falar de tudo em relação ao cigarro. Isso está no nosso dia a dia, a gente precisa falar mais de cigarro eletrônico, a gente precisa cuidar bem do paciente tabagista, como na nossa rotina, inclusive de fornecer o tratamento adequado, de acesso à informação, de preparar a população para receber, inclusive o paciente que está recaindo. Eu acho que discutir de cigarro e de tabaco e de cigarro eletrônico tem que estar no nosso dia a dia, tem que estar na nossa mesa do café da manhã, do almoço, porque isso tem que estar no nosso dia a dia, porque só assim a gente consegue mudar essa mentalidade que a gente está voltando lá atrás, há 30 anos atrás, quando a gente tinha que discutir que cigarro convencional faz mal, é hoje o que a gente tem que fazer de novo, essa mudança de mentalidade com o cigarro eletrônico e do cigarro convencional também, porque as pessoas estão usando um e outro ao mesmo tempo, achando que está tudo bem. Obrigado. O último comentário que eu vou comentar é da Roberta Salles. Ela está chamando a atenção da associação da tuberculose, do tabagismo com a tuberculose. O tabagismo aumenta a chance de adoecimento pela tuberculose, aumenta a chance de mortalidade por tuberculose e ainda a falência de tratamento de droga, tuberculose multidroga resistente, perdão. Então, finalizando, eu acho que nós tivemos 3 panelistas fantásticos, facilitou demais a minha função como moderador. E nós deixamos, né, a Enedina deixa para nós a importância das campanhas de prevenção, né, e não basta ter prevenção, nenhuma prevenção é eficaz se não houver fiscalização. A Resolução 46 de 2009 da Anvisa, ela é ignorada, não existe fiscalização, e a GGTAB mostrou para a gente no seu curso de ação indicado, mostrando que o curso a fazer é fazer política de prevenção, mas que haja uma fiscalização, que haja educação, como também o Aldo chamou a atenção. O Aldo chamou muita atenção desse processo que acontece no fumante, da prevenção de recaída, que a gente tem que estar apoiando e usando todos os nossos recursos, inclusive, né, a prevenção farmacológica, que, como o Luiz chamou a atenção, a prevenção farmacológica nos ajuda e é individualizando que a gente conseguirá aumentar as chances do nosso sucesso, já que é a única dependência química que o paciente, desde que começa, está 24 horas exposto a isso. E em relação à mensagem do Luiz, eu gostaria de deixar em tela, né, cigarro eletrônico não é tratamento de cessação de tabagismo, cigarro eletrônico é cigarro, Anvisa faça a coisa certa, proíba, não permita que esse mal seja divulgado, que seja ampliado. A gente sabe que o cigarro tradicional tem 12 bilhões de arrecadação de impostos e 125 bilhões de custos diretos e indiretos. Então, a conta não fecha, só existe realmente um ente social interessado na aprovação de cigarros eletrônicos no Brasil. Este ente chama-se Indústria do Tabaco e da Nicotina, a indústria da morte. Para vocês que estiveram conosco, nós agradecemos e basta, para quem não pôde assistir ao vivo, fica gravado no canal da SBPT no YouTube e esperamos vê-los em breve em mais uma atividade da Comissão de Tabagismo. Agradeço aos nossos panelistas e, sobretudo, a vocês que nos assistiram. Uma boa noite e o nosso muito obrigado. A SBPT e a Comissão de Tabagismo agradecem. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Muito obrigada. Até mais.